Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando o Atualidades Pampa, ao vivo, em cores, deste dia 19 de março de 2020, chegando aí onde você está, qualquer lugar do estado, qualquer lugar da cidade, qualquer país, porque você pode nos acompanhar através do Facebook e tantas outras maneiras, não apenas acompanhar, como pode inclusive participar do nosso programa. Em tempos de coronavírus, as informações são muitas, as informações também às vezes são desencontradas. Se uma revista que roda nacionalmente conseguiu errar uma manchete, tudo é possível. Mas o que é mais importante, preste atenção nas vigarices que estão ao redor do coronavírus. Por exemplo, farmácias em São Leopoldo estão vendendo álcool gel por R$90. Um álcool normal. Graças a Deus, o Procon do Rio Grande do Sul já está atuando. Já atuou esta farmácia e visitou outras farmácias. Esta eles foram direto porque houve uma denúncia do cliente que foi até lá e não entrou nessa bobajada. Ou seja, vai pro inferno quem faz mal pros outros. Não é assim que se diz? Pode as pessoas se aproveitarem neste momento e querer ganhar R$90 em algo que custava até pouco tempo atrás 10, 11? E a outra coisa é que os amigos do que é do alheio já estão também, seja fake news ou não, existe um movimento aí, existe uma circulação de uma informação de que alguns larápios, alguns espertinhos estão batendo nos prédios, nos apartamentos de prédios, seja lá onde for, se intitulando como da vigilância sanitária, como da secretaria, pedindo para entrar no prédio e aí os amigos do alheio acabam se apossando daquilo que não é seu. Então preste atenção, não existe nenhum órgão sanitário, nada que está batendo na sua porta, querendo fazer uma vistoria para ver se está tudo bem, não sei o que é. Muito cuidado. Mas preste atenção também nos assuntos que serão tratados no programa de hoje. Vitorino. Pois a cura para o coronavírus pode ter sido encontrada por acidente. E o que é melhor, bem barata. Manifestação de Eduardo Bolsonaro cria um embaraço diplomático entre Brasil e China. Banco Central americano anuncia ajuda para Brasil e mais 8 países. Como preparar a sua casa para conviver com infectados pelo coronavírus. Os efeitos ambientais do coronavírus. OMS volta atrás e diz que não tem contraindicação do uso de ibuprofeno em caso de estar infectado com coronavírus. Eu não estou dizendo para vocês têm que prestar atenção em muitas coisas. Se a Organização Mundial da Saúde faz uma recomendação 24 horas depois, 48 horas depois, diz que não é bem assim. Não, e nós vamos acreditar em quem? Isso. Ela disse, não é bem assim, ainda não tem muita prova, não se sabe ainda se pode ou se não pode. Quer dizer, é uma loucura, é uma absoluta loucura. Mas o Ministério da Saúde, divergindo da Organização Mundial da Saúde, disse, não, vamos seguir a recomendação de usar outros medicamentos que se tem certeza que não vão piorar o quadro de quem está infectado com coronavírus. Inclusive, eles colocaram no Twitter do Ministério da Saúde um informativo dizendo, se puder substituir por paracetamol, por dipirona, entre outros, para tratar os sintomas de quem acha que está infectado também, porque às vezes a gente nem certeza tem, está com uma febre, está com isso, com aquilo. Eu acredito, Magda, não sei se realmente procede num momento desse, mas é que deve ter muita coisa de laboratório por trás disso também. Imagina só suspender toda a venda de todos os medicamentos que tem na sua composição ibuprofeno. Deve ser uma loucura, o mercado deve estar uma loucura. Não, o ramo farmacêutico se manifestou, né? Ah, com certeza. Óbvio, né? E a OMS resolveu fazer mais considerações. Eu já tinha trazido a notícia, quando dei a notícia do ibuprofeno, alertando tudo mais, que foi uma revista científica muito bem conceituada, Lancet, que lançou esse artigo dizendo que tinha comprovação. É claro,
Na verdade, nesse momento, eu acho que tem mais incertezas do que propriamente certezas. Nesse momento, nem mesmo aqueles estudiosos, aqueles que tratam das doenças, infectologistas, têm certeza de nada. Mas, na dúvida, é melhor não utilizar. Eu também acho. Na dúvida, não ultrapasse, como se diz, né? Assim como, se você está sentindo... Hoje, de novo, eu recebi uma comunicação perguntando se eu podia ajudar. Uma funcionária, enfim, tá com gripe, tá com dor de cabeça, tá enjoada, tá não sei o quê, foi no posto de saúde, o posto de saúde mandou ela voltar para casa, ela tem picos de febre. Aí eu disse, olha, ela tem isso, tem aquilo. Aí eu fui conversando. Eu tive diarreia, eu vomitei. Então, fica na tua casa, porque se tu tá assim, não vai no posto de saúde de novo, porque aí periga tu pegar uma doença, alguma coisa, né? E isso vai acontecer diariamente. As coisas estão se modificando a cada 4 horas, a cada 6 horas, a cada 12 horas. Ontem nós falamos aqui, o Vitorino falou sobre uma medicação que tem um princípio ativo, que tem no Japão um nome, né, comercial de um jeito. Esse mesmo princípio ativo, nos Estados Unidos, o Trump hoje também falou, mas acaba que é praticamente tudo a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Vamos lá. O princípio ativo do produto é sulfato de hidroxicloroquina. Sulfato de hidroxicloroquina. Esse produto existe desde 1949 e ele é utilizado para combater a malária, lúpus e a artrite reumatoide. É um medicamento de uso constante para algumas pessoas quando tem crises ligadas a essas enfermidades. O que acontece? A princípio, eu achei que tinha alguma jogada nisso aí, algum laboratório ia ganhar dinheiro. Não. Esse produto não tem mais patente. A patente venceu em 1999. A patente mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde, é de 50 anos. Portanto, esse produto é fabricado abertamente em praticamente todos os países de primeiro mundo, inclusive no Brasil, e é vendido nas farmácias. Agora, ontem, quando o presidente Donald Trump falou nisso, me chamou a atenção, porque a primeira coisa que a gente fica pensando, bom, tem alguma jogada? Não tem jogada. Esse produto é vendido no Japão, mas é vendido também em todos os países. Só que ontem, o presidente Donald Trump não foi específico e os japoneses também não foram específicos. Hoje, a imprensa foi atrás, conversou com a comunidade científica. Existem, nesse momento, 23 processos de validação desse mecanismo. Um deles já está pronto e ele obteve 100% de eficácia sobre o vírus. Só que, muita calma nessa hora antes de comemorar, não se sabe os efeitos colaterais e o que esse medicamento pode cobrar do organismo por essa cura. Então vamos deixar bem claro. Eu pesquisei para ver a ação desse produto e peço um pouquinho de paciência aos senhores para que quem for médico possa nos traduzir a ação desse produto. É o seguinte, esse produto, ele inibe a formação da primeira proteína, que é a RDRP, ou replicase. É a primeira proteína que é criada pelo RNA, que é a membrana que desenvolve o coronavírus. Ao sequestrar os ribossomos dessa célula, ou seja, a umidade que circunda essa célula, ela torna essa célula seca, impedindo que o RDPR siga ampliando. E a tendência é do vírus morrer. Ele não pode se multiplicar porque, evidentemente, o RNA, que eles chamam, né, original, secou e morreu. Então, essa é a ação. Ele é um remédio usado para combater a malária e os seus efeitos. Ele é um remédio utilizado para combater o lúpus e a artrite reumatoide. O problema é que não corra à farmácia para comprar esse produto e sair tomando. Porque a ciência ainda, repito, não sabe quais são os efeitos colaterais. É um medicamento barato, é um medicamento fácil de encontrar, mas é um medicamento forte e que provoca, sim, cobra um preço, sim, do organismo. Então, esperem os médicos se manifestarem. O governo brasileiro já tomou conhecimento agora à tarde. O governo brasileiro já encaminhou à Fiocruz
algumas amostras para que façam testes preliminares, por mais simplórios que sejam, para se ver a reação. Mas, principalmente, é importante que a população tenha esperança e tenha fé. Mas, repito, não sai comprando esse medicamento, porque você pode pagar um preço mais caro que a própria doença. E outra coisa, não saiam de casa porque acharam, então, não. Continua a quarentena, vocês fiquem cada um na sua casa, não vai ter aula. Tudo que foi, até porque o Estado agora também decretou estado de calamidade, né? E aí o que acontece? A Assembleia Legislativa, nessa tarde... Olha, Magda, só para completar, são 5 laboratórios brasileiros que produzem esse produto. Portanto, existe uma capacidade no Brasil de produzir. Eu não sei se em larga escala para atender esse momento de pânico, mas existe uma capacidade no Brasil para se produzir esse produto. E, repito, ele é barato porque não tem patente. Quem cobra caro vai receber visita à polícia. Sabe que tem um laboratório que doou para os Estados Unidos 3 mil doses desse medicamento. Já fez a doação. Já fez a doação. Tudo mais. Essa é a notícia. E só completando... 3 mil não seriam 3 milhões? 3 milhões. 3 milhões. 3 milhões. Obrigada, Vitorino. E complementando a informação do Vitorino, as pessoas já foram às farmácias, Vitorino, comprar o remédio assim que ficaram sabendo. E tem gente que precisa usar o remédio no seu dia a dia. É recomendado pelo médico usar. E essas pessoas podem ficar sem a recomendação. Então, os médicos estão alertando, primeiro, você não pode usar um medicamento sem a indicação médica. E segundo, você vai deixar aquelas pessoas que têm indicação médica não ter acesso. Os laboratórios e outra não coisa, preparados. Um alerta então a associações, a sindicatos de farmacêuticos, de donos de farmácia, não vendam esse medicamento se não for indicado por um profissional. Não pode estar vendendo. Sim, mas é isso que eu estou dizendo, com receita. E recomendo, inclusive, retenção da receita. Eu também acho. Porque se esse medicamento provar essa eficácia, imagina o desespero que vai ter. Gente que não tem o vírus que vai tomar. Posso te dizer uma coisa? É a mesma coisa do Tamiflu na época. As pessoas também queriam comprar o Tamiflu e tudo mais. Tem um outro remédio para pressão alta que também está sendo procurado, que até nem é interessante nem falar nada. Não fala nome, não fala nada. Vai sumir do mercado. Não, mas não é nem por isso. As pessoas não podem tomar uma coisa que é para quem tem pressão alta se não tem. As pessoas não podem tomar remédio para quem tem artrite reumatoide se não tem, vai fazer mal para você. O remédio para pressão alta, o perigo é pior ainda, porque o sujeito toma o remédio para se cuidar do coronavírus e morre de pressão até porque baixa. Você tomando sem a necessidade, você fragiliza as portas do seu corpo. Ao invés de garantir uma defesa, você fragiliza. O sulfato, ele tende a atuar muito forte nos rins. Não, e secando o RNA, óbvio que, por enquanto, a consequência não é tão simples assim. Esse medicamento deve ter seríssimas restrições, ele deve ser indicado, ele é indicado para essas doenças, mas quem toma deve ter as restrições. Claro. Então, gente, não saiam tomando. Até porque os órgãos de fiscalização certamente vão bater nessas farmácias para saber quem vendeu, para quem vendeu, você vai acabar se calando. Porque gente que vai lá e compra para depois vender por 3, 4 vezes mais, tem que ser preso. E eu quero fazer uma correção do que eu disse ontem. Diga. Ontem eu disse que esse medicamento estava há 4 anos na mesa da Anvisa para ser liberado. Não é verdade. Não é verdade. Ele é fabricado por laboratórios brasileiros e já está à disposição. A marca japonesa é que não conseguiu fazer com que ele fosse vendido aqui. Perfeito. Ruth, tu queria falar e nós não deixamos. Cara, aprendi muito. Aprendeu muito? Então tá. Vamos lá. Vamos à tua manchete, então, Ruth, por favor. Mesmo. Então, como eu vou entrar num assunto polêmico, eu quero tratar de um assunto alegre antes. Meu querido neto Antônio Ruschel, que está aniversariando, mando do fundo do coração um abraço para ele e para sua mãe, Elisiane. Então, muito bem, Antônio, Ruschel, parabéns. Vamos cantar pro Antônio? Pro Antônio e pra Rô Azevedo também. Que legal! Parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. João Carlos Fabres, esse feliz aniversário fica para você também, que é nosso telespectador, que comemorou os seus 70 anos no sábado passado, ao lado da Solange, da jovem Solange, que é sua esposa.
de sua nora Ângela, neta Antonella, que é uma atriz, é praticamente uma apresentadora de televisão, porque ela tomou meu microfone, apresentou boa parte da festa. Parabéns e obrigada pela audiência de todos vocês. Ruxo. Que legal. Então faltou só um abraço aos avós, Wilson e Maria. E a Maria que ajudam também na criação do nosso meu querido Antônio. Dona Magda, falei da notícia boa antes, porque eu vim numa coisa polêmica agora, e antes que comecem a brigar comigo, né, eu precisava dar a questão. Mas, na verdade, eu ontem que saudei com vocês todos aqui, que eu senti que nacionalmente, pela primeira vez ontem, talvez aqui os ministros por estarem dispostos numa mesa, nós conversando, todos buscando o em comum, eu achava que nós tínhamos cobrado uma consciência, né? E poderíamos ir em frente todos de mão dada, se assim o fosse. Mas como o Congresso está fechado, e o meu querido Eduardo Bolsonaro talvez estivesse sem ter o que fazer, ele resolveu twittar nas suas redes sociais, dizendo que o culpado desse vírus era a China, né? Que tudo veio de lá, e fez um tratado, vocês podem ler ali quem tiver, fazendo uma alusão à União Soviética, misturando ali um ambiente que nem há, no momento a questão não é a política, a questão é a salvação, né? Bem, ele fez isso aí, e aí veio o embaixador chinês, sem a mesma diplomacia que ele também não a teve, na mesma proporção, disse que ele era um vírus mental, fez alusão a que isso devia ser da família, que uma coisa terrível, né, também para o embaixador. Bem, aí vem o embaixador brasileiro. O embaixador chinês exigia retratação do Eduardo Bolsonaro. Aí vem o nosso embaixador do Brasil e disse que o Eduardo Bolsonaro não falava em nome do governo brasileiro, ele falava em nome da figura dele, mas não falava em nome do governo, e que exigia do embaixador chinês a retratação, porque ele tinha sido muito grosseiro com o governo brasileiro. Aí, não satisfeito, entram os empresários chineses manifestando a sua inconformidade por estar sendo usado o nome da China neste episódio, sendo depreciado o nome da China, porque, na verdade, a China, com o Brasil, trata-se do nosso maior, não posso chamar de cliente, o nosso maior negociador, nosso maior parceiro, porque os números são extraordinários, dona Magda. Nós exportamos 60 bilhões, e eu peguei a grosso modo, né, para que se possa entender, e importamos 30. Nós temos uma balança comercial favorável para o Brasil, para que se possa dimensionar a importância da China no Brasil. Então se criou um embaraço diplomático, que a gente sabe que se vai se superar, que não é para levar isso para os números, mas cria um desconforto. Então, se lamentar, queria lamentar aqui, porque eu acho que tem coisas que a gente pode pensar, e alguns podem dizer, como eu posso dizer, como eu sou um simples, aqui na função de jornalista, posso até dizer, ou concordar ou discordar, mas ele, pela função de ser um deputado, ser filho do nosso presidente, ele tem que ter a noção, que o que ele diz tem um tipo de repercussão. Né? Porque, na verdade, a gente não pode dizer que não começou lá, né? Errado não está, mas ele não pode dizer isso. É isso que tu quer dizer. A ousadia dele de chamar um vírus chinês de chinês é impressionante, né? Porque, afinal, o paciente zero está lá. Mas quem começou foi o Donald Trump, eu disse ontem, né? O Donald Trump começou a chamar o vírus chinês. Porque, claro, a relação, os números são ótimos, são lindos, sim, são o nosso maior parceiro comercial, mas isso não tira o fato de que o vírus é chinês. Não muda o fato de que... Mas eu acho assim, sinceramente, eu acho um absurdo o que essas pessoas fazem falando publicamente besteira. Porque, me desculpa, é o filho do presidente, ele sabe que tudo que ele fala tem uma repercussão enorme, é tweetado, repassado. Quer fazer? Isso é coisa de moleque. Pra mim, isso é coisa de moleque. Não tinha que estar numa posição dessa. Eu fico irritada, porque a gente tá aqui com gente morrendo, um problema mundial, e a pessoa vai lá e responsavelmente fica tweetando, e não é hoje, vai ser amanhã, vai ser ontem. Sabe?
Cresce. Marconi, Ali, eu quis fugir, Marconi, da tradução literal do que ele disse. Eu não gosto que seja chato, até porque nós temos instruções de as nossas manifestações serem rápidas. Mas então eu preciso te dizer, até para que tu conclua de novo como tu concluíste, ou tu reflexione comigo. Quem assistiu Chernobyl, aí tu já começa a trazer Chernobyl para o nosso episódio. Quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear de coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais de uma ditadura preferiu esconder algo, então já há uma acusação de novo, escondeu algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. Então, a China escondeu, a afirmação dele, né? Que a China escondeu e por isso morreram milhares de pessoas. Não, a afirmação é da Fox News. Uma matéria da Fox News enorme. Deixa eu só terminar a tradução do que ele disse para que o Marconi. A culpa é da China e liberdade seria a solução. Então, a matéria, em relação ao que eu disse, e agora eu devolvo a palavra a toda a bancada, é o que isso tem a ver, ou o que isso acrescenta no momento que nós vivemos. Não acrescenta, só retalha, né? Fica ruim. Eu acho só por importante de reconhecer quem são os principais responsáveis, de onde a coisa nasceu. A China, sim, escondeu, de fato, o início do problema. Começou em novembro, né? Começou em novembro. Não, foi em setembro que o médico fez a primeira denúncia. Ele foi preso. Assim, onde a coisa já podia ter foi preso, teve que se retratar. É que, na verdade, a pessoa pode falar qualquer coisa, mas a forma como tu comunica faz toda a diferença. Ele e outros, vários, atiram informações, assim, só para deixar claro, antes que falem, eu votei no Bolsonaro, tá? Então, assim, não, eu falo isso muito tranquilamente, porque eu acho um absurdo. Acho que nessa bancada todos nós votamos. Eu não consigo entender. Não, tu não votou. Quer falar, fala, mas então, assim, passa por um filtro, faz uma fala coerente, que tenha início, meio e fim, que justifique o porquê que ele está se manifestando naquele sentido, num momento tão delicado para o seu povo. É que eu acho que isso, neste momento, não vem ao caso. Eu tenho uma informação complementar aqui em relação a datas. Pois não, fala das datas. Uma leitura de trás para frente, por exemplo, quando das queimadas aqui na Amazônia, a imagem do Brasil foi atacada da mesma forma. Mas e daí tá certo? Tá, era o Brasil o responsável. Mas aí vocês acham... Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, quem também se posiciona desnecessariamente, de uma forma que para mim é equivocada. Eu não tô dizendo que é porque é ele. Eu tô dizendo que qualquer pessoa que tem não sei quantos milhões de gente seguindo, sabe que tem um papel político importante, sabe que vai ter efeitos. Aí tu tá com a economia, ó, eu não entendo nada de economia, mas é o mínimo tu saber que nós vamos ter que nos recuperar de alguma forma e tu vai lá e pá! Entendeu? Bom, é estratégico para o Brasil fazer isso? Aí são outros 500. Eu creio que não seja. Para mim, me parece que ele achou legal o que o Trump falou e resolveu replicar da forma dele. Se a gente começa a baixar muito a cabeça, porque o nosso parceiro, aí é quase prostituição. Aí é se submeter a qualquer coisa, não poder dizer um ai, porque o nosso principal parceiro está botando dinheiro na nossa... mas aí eu acho que ele ganha agora, neste momento, falando isso, Marconi. Qual é o ganho? Está se discutindo. Está se escancarando o fato de que eu tenho datas, dona Magda. Então vamos lá para esclarecer as datas para nós. Na primeira semana de janeiro, foi a primeira vez que discutimos isso aqui na bancada. E no dia 9 de janeiro, a China chamou o mundo científico, entre eles, eu vou repetir a data, 9 de janeiro. Chamou 400 cientistas pelo mundo, entre eles uma brasileira, pegou o DNA do vírus e disse assim, é isso aqui, ó. O que nós estamos enfrentando aqui é isto aqui. E que o mundo decifre e ache a cura. E por isso nós, felizmente, temos vários países já se aproximando da cura, inclusive o Brasil. O Brasil também já está testando. Essa foi a apresentação do mundo. Agora, se nós dissermos que chegou em setembro, chegou em outubro, aí realmente, aí cada um pode dizer o que quiser. E eu não tenho como refutar. Os dados que eu tenho oficiais são esses, dona Maria. A Fox News fez uma matéria especial sobre esse médico chinês. Esse médico passou por um périplo que foi bastante triste. Ele descobriu a gravidade desse vírus no final de agosto. Em setembro, tentou avisar as autoridades de Wuhan e as autoridades sanitárias da China. E não obstante isso, ele deu uma entrevista para um jornal chinês de Wuhan, e ele foi preso, ficou 10 dias preso, foi obrigado a emitir uma nota se retratando
E no final do mês de outubro, início do mês de novembro, ele foi reconduzido às pesquisas sobre esse vírus. E aí o governo chinês decidiu, lá por dezembro, anunciar ao mundo o tamanho da encrenca. Aí alguém vai dizer assim, mas foram apenas 4 meses. 4 meses, amigo, numa situação dessa é uma eternidade. Vitorino, eu te continuo te dando a palavra, mas eu quero dar uma informação agora que foi publicada. Um decreto do Witzel, do Rio de Janeiro, suspendeu a ponte aérea entre Rio e São Paulo. E assim isola a capital e isola a capital para transportes intermunicipais. Foi que o nosso governador que isso fez aí, mas agora ele a... fez, tá? Ele fez, medidas dependem das agências reguladoras nacionais, mas foi publicado com essas medidas restritivas. Continue, por favor. É que eu não vi essa repercussão toda nos Estados Unidos quando o Trump falou a mesma coisa. O Trump falou a mesma coisa na entrevista. Ele falou o vírus chinês e tal. Os chineses estão brabinhos porque estão acusando eles. Honestamente, eu não acuso a China, eu apenas dei dados e constatação na área econômica e também na área científica. Por exemplo, por que não morreu ninguém em Pequim, Xangai e Hong Kong? Só morreu em Wuhan. Mas se tu tivesse culpado a China, ficava mais fácil. O que as pessoas dizem é que quem culpou a China é parceiro da China. Tem um sobrenome que não é russo. Da China. Sim, mas eu não sei, Magda, essa coisa da parceria da China. A China nos compra matéria-prima básica, insumos, nos compra, né? E a gente compra deles o quê? Cara, a China fez isso o último ano todo. Traz bugiganga de $1. Para chegar ao ponto, por exemplo, quando a própria liga NBA, o presidente do Houston Rockets lá fez uma crítica à liberdade. A China anunciou, o governo chinês anunciou que não transmitiria mais os jogos de toda a liga se não pedissem desculpas publicamente. E aí, em função do dinheiro que se perderia, porque é uma quantidade de gente absurda, o presidente do Houston foi lá, abaixou a cabeça, teve produtora de filme que fez isso, que teve que pedir desculpa porque a filha do Bruce Lee não gostou do personagem que estava desenhado do pai dela. A Ubisoft, quando estava lançando o novo jogo lá, não gostaram do personagem que estereotipa o chinês e disse, se não fizer do jeito que eu quero, não vai vender. É que eles não estão habituados à democracia. Eu vou precisar entender. Democracia para eles é palavrão, parceiro. Eu vou precisar entender, dona Márcia, que para justificar a declaração do Eduardo Bolsonaro, daqui a pouco nós vamos achar que a China não é uma parceira econômica boa. Pessoal, pelo amor de Deus, pessoal, se a China não é uma parceira econômica, num país que teve um PIB de 1%, que teremos um ano que inicia com uma recessão lamentável pelo mundo, por questões, dificuldades da toda, nós vamos achar que a China, que tem um superávit comercial de 30 bilhões, não é importante que os valores ou que as transações... Pois não, tu continua, eu estou fazendo sinal para o Marconi esperar um pouquinho. Quando conclui, a Roberta também quer falar, Marconi, depois tu volta. Como ninguém disse isso, e a China sim é um excelente parceiro comercial, o que eu, por exemplo, estou falando é que ser um excelente parceiro comercial não dá direito de me impedir de ficar passando pano para tudo que a China fizer. Sim. Sim, a China é um excelente parceiro comercial. Sim, mas eles não impediram, foi a comunidade que achou ruim. A comunidade contrária a Bolsonaro, porque baseada na lógica, o vírus nasceu na China, o paciente zero da China, aconteceu a mesma coisa que o regime fez na época do... O próprio prefeito, em janeiro, disse que esconderam por meses. Eles não esconderam, eles demoraram. Não, eles demoraram. Eles demoraram bastante. Quando tu esconde, tu esconde. E a gente está notando que essa demora... Mas semântica, mas eles essa demora faz toda a diferença. Claro. Tanto é que todo mundo está agindo nos primeiros dias. Porque se não agir nos primeiros dias, toma uma proporção irreversível. Então, a China demorou demais. Não, a Itália já superou a China, né? Que estava com esse problema. Deixa a Roberta isso falar. Poderia atingir todo mundo. Eu só quero contribuir trazendo 2 dados que eu acho que é fundamental. De fato, nós aumentamos muito as nossas exportações de um ano para cá, para a China. Dado do dia 2 de março desse ano, em fevereiro, nós exportamos em produtos brasileiros para a China 4 bilhões 724 milhões de dólares. Ok, a gente aumentou então uma alta de 20%. Mas nós estamos praticamente numa terceira guerra mundial. E essa guerra começou sim na China. E a China é um país comunista que faz um capitalismo selvagem. Agora ela estabilizou
e ela está ganhando e quer ganhar rios de dinheiro às custas de todas as outras economias mundiais que são de livre comércio, que são capitalistas diferentes da China e que agora estão praticamente à mercê desse país. Então, eu não acho que só porque ele é um grande país que eu vou aceitar a falta de ética, de moral dessa gente vigarista que é o governo comunista chinês. No meu ponto de vista, Bolsonaro, o presidente, e inclusive os filhos estão certos de ser extremamente mal educados. Às vezes, o limite exige uma falta de elegância na fala, para deixar as coisas muito claras. E mais, a minha manchete hoje vai trazer isso, depois eu falo. O Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, o país que realmente é a primeira economia do mundo e lá todo mundo é liberal, não há comunismo nos Estados Unidos, está abrindo linhas de crédito para ajudar 9 países no mundo, entre os quais o nosso Brasil. A Ângela está com um problema de entendimento. Eu gostaria de esclarecer. Ela demorou porque escondeu, Carla. Simples assim. Eu falei exatamente, foi exatamente isso. Exatamente. Eu falei exatamente isso. Tá fervendo aqui a internet com o negócio do medicamento, viu? Tá. Eu tenho aqui coisas horríveis. Eu tenho a Ângela Capuani, que é a telespectadora nossa, esposa do Capuani, tem um amigo que não consegue mais encontrar. Já faz muito tempo que as pessoas compraram. Tem uma pessoa aqui que disse a mesma coisa de Pelotas. Agora, tem vários médicos, entre eles, por exemplo, a doutora Sandra Paganelli, que mandou se identificando tudo. Ela disse que esse medicamento é um medicamento usado para pacientes reumáticos crônicos. Então, assim, a malária e o lúpus é um uso menor. Porque a minha mãe usa esse medicamento. Sua mãe usa. Sim. Então, assim, o que acontece? Ela disse que esse produto nós vamos assaltar a casa da tua mãe, não. Manipulado, o genérico, não fala que ele é barato. Ele é barato. Tá, gente, isso tu já disse. Então, o que está acontecendo? As pessoas, e eu acho que nem por tentar evitar, as pessoas quando leram isso, devem ter, as que precisam também, fizeram o seu estoque. Porque vai faltar. Os dois lados têm razão. Agora, os que compraram para revender têm que ser presos. A situação da mãe da Ali, nesse caso, é de se pensar. Ela é uma das dezenas de milhares que vão precisar desse medicamento. Tá, eu nem quero falar da minha mãe, mas eu quero falar, porque assim, eu acho que a gente enveredou para 2 assuntos aqui, eu quero ser bem clara. Uma coisa é a gente ser contra a forma como o filho do Bolsonaro falou. Outra coisa é concordar com a China. A China tem trabalho escravo. Ninguém está dizendo que concorda com a China. Agora, de novo... Nem que ela é santa. Nem que é santa, claro que sim. E eu concordo um pouquinho com cada um da bancada. Só que assim, a gente tudo acaba partidarizando. Na minha opinião, o que é certo e errado é errado. Eu acho que uma pessoa nessa situação não pode ser deselegante e falar, a não ser, de novo, que isso seja estratégico e queiram entrar numa briga. Mas assim, ninguém concorda com a forma como a China se posiciona no mundo. Ali, tu tem que se acostumar com que os conceitos, às vezes, aqui nessa bancada são variados. Ai, não sei se eu vou conseguir. Mas vai conseguir, sim. Eu me lembro quando o Flávio foi indicado, queria ser diplomata. Eduardo. O Eduardo, obrigado. Se dizia o seguinte, não interessa que ele fala mal inglês ou que ele só fez cheeseburger lá. O importante é que ele vai estreitar os relacionamentos e os relacionamentos aumentam os negócios e nós precisamos do negócio. Agora nós estamos criando um embaraço diplomático com aquele nosso maior comunicador e quer se discutir ideologia, quando ninguém falou uma palavra de ideologia aqui. Essa é a questão da matéria que eu trouxe. O que eu quero colocar nesse caso é o seguinte, eu não vejo por que toda essa farofa, isso é coisa do G1 lá, da Globo e da Folha, né? Não cumpre o medicamento da minha mãe, né? Eles fazem pegam uma vírgula lá para encher o saco, essa é mais ou menos encher o saco, mas o senhor já deve estar habituado. Eu recebi uma informação aqui, Magda, que eu gostaria que alguma autoridade entrasse em contato à medida do possível. Esse medicamento já faz parte da cesta
de distribuição gratuita do governo federal no Brasil. Ele é vendido na farmácia, mas faz parte. Eu gostaria que alguém checasse essa informação, se a produção pudesse ver, porque eu não tenho como consultar a internet aqui para ver a cesta do Ministério da Saúde. Nós, logo em mas seguida esse medicamento, a informação que eu recebi é que ele já é fornecido. Só que agora o governo vai ter que segurar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos dar uma respirada, ler Ufa, nós estamos precisando, até porque eu estou aqui, meu sinal de trânsito está atrapalhado. Um abraço aí especial para o Blausio, que está nos assistindo através do facebook.com/atualidadespampa, Paulo César Silveira também, para Lídia, para Zeli, enfim, todos os telespectadores que estão enlouquecidos, usando bastante a internet, é claro, para se comunicar aqui com a Atualidades Pampa. Pessoal, hoje eu quero dar mais uma dica maravilhosa. Quem quer ter qualidade na conexão, tem que mudar para a TIM. A TIM é sensacional, está crescendo cada vez mais no Rio Grande do Sul. Além de ter a maior cobertura 4G nas principais cidades gaúchas, como Porto Alegre, Canoas e Passo Fundo. O sinal deles é o máximo. Sem falar nas ofertas, que são super promoções imperdíveis de smartphones nas melhores marcas. Olha só essa. iPhone 11 com R$ 1.700 de desconto no plano TIM Black Família 100 GB. Isso mesmo, você escutou bem. R$ 1.700 de desconto no iPhone 11. Incrível, não é? A TIM tem sempre um plano ideal para você e os melhores smartphones em até 12 vezes sem juros. Então, faça como eu, que sou TIM desde 2011, e mude para TIM e aproveite. Tem muita oferta esperando por você. TIM, a inovação não para. Tá, e isso aí, não pode perder tempo também. Essas coisas que tem boas, quando tem, a gente tem que aproveitar. Aproveitar as oportunidades. Olha os remédios que nós estamos falando aqui. Remédio, coisa é uma correria. Eu fiquei hoje sem luz pela manhã, mas graças a Deus tinha o telefone funcionando com 4G, tudo direitinho. Porque olha, quando de manhã, em quarentena, trancado, sem luz. É brabo, né? Olha aqui, ó, o Eugênio Carlos, nosso telespectador assíduo, bolsonarista, tá assim, estertorando aqui, mas tu tá conseguindo desabafar, Ruschel, blá, 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 mimimi, blá, 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 que é o menos que ele disse. Mas, Roberto, o senhor Edmundo Pastore diz o seguinte: disse tudo que poucos têm medo de dizer. Roberta, parabéns. Que triste ver gente ainda querer defender a China. Quer dizer que bandidos biológicos podem ser mocinhos? Façam o meu favor, realidade e verdade, defender em nome da economia. Eles se importaram com o mundo com respeito. Um dos problemas é a hipocrisia e a demagogia. Minha opinião, tem que mandar muito longe a China, mais longe do que eles já estão. Da própria China. É o senhor Edmundo de Bento Gonçalves, Roberta. Pois é, Magda. Na realidade, nós estamos com todas as economias do mundo numa recessão e o tombo é tão grande que ninguém com o mínimo de responsabilidade tem condições de mensurar o tamanho da queda do PIB de todos os países no mundo. Então, se a gente começa a falar a verdade, a dar o nome dos bois no sentido de apontar onde é que está a origem, e se os países se unem e a gente isola quem iniciou essa brincadeira, acho que não vai ficar tão feliz assim. Magda, eu vou trazer a notícia, então, que o FED anunciou nessa quinta-feira uma ajuda, um empréstimo de dólares para 9 países. Tá? Eles vão ajudar 9 bancos centrais. O Brasil, a Austrália, Coreia do Sul, México, Singapura e a Suécia, o empréstimo vai ser de até 6 bilhões de dólares. Para Dinamarca, Noruega e Nova Zelândia, até 30 bilhões de dólares. São empréstimos que são por 84 dias, com juro zero praticamente, porque o juro americano está na base de juro zero, e isso é para gerar um pouco de respiro aos países em razão dessa escassez de dólar no mundo inteiro. Volto a dizer também que ontem, apesar da Selic estar muito baixa, isso não soou, não teve um efeito incrível nas nossas economias reais, porque o grande problema atual de todos nós brasileiros é que a gente não consegue fazer compras, a gente não vai ter dinheiro para o mínimo, para o essencial. As pessoas vão começar a perder cada vez mais aquela economia que tinha, se é que tinha, não vão conseguir buscar dinheiro emprestado, então a situação é bem grave para ser
bem amena na minha fala. Hoje a Bolsa fechou em alta, mas essa volatilidade não diz nada, porque uma hora há um tombo absurdo, como foi nesta quarta-feira, e nessa quinta-feira, então, ela fechou com uma leve alta de 2% e um pouquinho. Nós estamos ali com 68 mil pontos, isso quer dizer que é o valor da nossa Bolsa. É pouco, enfim, as empresas estão derretendo e a preocupação é que o que vai gerar, na verdade, impacto na vida das pessoas é a economia real. É as pessoas poderem comprar alimentos, manter as contas em dia, e quem é que vai conseguir? E como é que nós vamos... E esse juro baixo não adianta nada para aquelas 40% da força de trabalho do nosso país de pessoas que são informais ou daqueles trabalhadores autônomos. Então, o governo federal, ele realmente está precisando desse dinheiro, mas, sobretudo, o governo federal tem que ser mais incisivo no meu ponto de vista. E com toda a licença do mundo, eu acho que também os funcionários públicos e os aposentados do funcionalismo público vão precisar entrar na linha de colaboração porque os estados não vão ter receita para ajudar as pessoas. Não adianta o setor privado fazer o esforço, conforme o presidente Bolsonaro está se empenhando e está convidando o setor privado a fazer. O Congresso tem que trabalhar. O Congresso tem que aprovar as medidas que o presidente Bolsonaro apresentou ontem, mas o presidente Bolsonaro ainda precisa ser mais enfático, no meu ponto de vista, porque a crise é grave. E quando a gente está num momento de crise grave, quanto mais rápido e quanto mais ações a gente faz, doa quem doer, focando no bem-estar mínimo da população toda, todos têm que fazer esforço. Então, não adianta os estados terem, por exemplo, uma moratória de não pagar as dívidas, sobrou um dinheirinho e esse dinheirinho vai servir para pagar folha salarial. Não, desculpa, diminui o tempo de trabalho do funcionalismo, diminui a carga horária, paga menos esse mês, paga menos o outro mês e todo mundo colabora. E ele vai ter dinheiro para injetar na saúde, vai ter dinheiro para injetar no mínimo de condições para proteger o dia a dia das pessoas. Nós temos agora uma situação que é grave. O presidente Bolsonaro precisa escutar muito mais o ministro da Saúde, o Mandetta. Ele é muito bom. Dona Magda, ela traz uma questão que é crucial para a nossa economia e que faz uma bifurcação praticamente que nós temos. Nós temos uma medida provisória que vai oportunizar que se reduza a jornada de trabalho e, ao mesmo tempo, se reduza o salário pago proporcionalmente. Isso é uma questão que está sendo discutida, mas está transitando praticamente com a concordância de toda a sociedade do mundo político. Porém, na mesma proporção, aí não uma medida provisória, porque exige que passe pelo Congresso de uma maneira mais séria, uma igual para o funcionário público. E sabe o que acontece? Não sai da comissão. Não sai da comissão. Consegue. Ou seja, do privado, do setor privado, vai ser a maior barbada. Vamos reduzir de 8 horas para 4 horas, salário pela metade, salário de 6%. Agora, o serviço público que ganha... Hoje eu vou brigar com todas as classes. Vai sobrar a classe que não briga a classe pública que ganha o dobro da privada, é 90 e poucos % a média, é o dobro que o público ganha do privado. A medida que oportunizaria a mesma coisa. Vai se reduzir a jornada do serviço público e proporcionalmente, ou seja, todos os setores contribuiriam. Esta PEC para andar, dona Magda. E a preocupação... Passos de formiguinha. Eu aposto que o judiciário não vai andar. Eu estou afirmando, eu não estou brincando. Ela não andou, a cobrança é essa. Vai acabar sendo aprovada a medida provisória do setor privado, né? E o público... E é fundamental as pessoas entenderem que essas medidas não estão chegando na população que atualmente ela não tem carteira assinada, ela tem um trabalho informal, ela vive de bico, ela não tem como resgatar o dinheiro. CNPJ, né, que são um monte de gente. Como, gente? Mas o problema, quer dizer, vai faltar. O problema que nós temos no Brasil é o setor público. Ele é caro, ele é mastodôntico, ele é oportunista, ele é egoísta, ele é extremamente danoso ao cidadão e às contas públicas. Essas aposentadorias com 6 dígitos antes da vírgula são vergonhosas. Salários que estão sendo pagos com 7 dígitos antes da vírgula, porque acumulou o diabo que carrega a mãe do Badanha e a casa do Carvalho, isso encheu o saco. Eu adorei. Não tem como pagar. Não tem como pagar.
Ô, Magda, a internet está fervendo aqui. Eu estou recebendo até cópia de nota fiscal do medicamento. Tá bom, ok, mas nós agora não temos que resolver essa farmácia. Não, podemos falar, mas o que a gente tem que falar, a gente já falou. Que não é para as pessoas comprarem, que é para o PROCON, quer dizer... É que já começou a sacanagem, é isso que eu queria lembrar. Mas isso aí, aquilo eu acabei de dizer da Andréia... Do que falou o Vitorino, exatamente reprocar. Veja que a PEC ela não pretende mudar definitivamente. Só estamos fazendo uma medida provisória para aprovar circunstancialmente, rapidamente, por 2, 3 meses no setor privado, e uma que se tentaria fazer o mesmo por um período bem curto para o setor público. Então não é nem terminar com a vantagem de todo mundo para sempre, não. É agora uma contribuição. Assim, mas eles não estão nem recebendo, gente. Fora a Assembleia e fora não estão recebendo. Não, Magda, é que grande parte dessa sacanagem, desses super salários, está no Legislativo e no Judiciário. Ah, sim, isso que eu estou dizendo. O Legislativo brasileiro... Nós estamos falando das pessoas que precisam, Ele quer cortar a carne dos outros. Ah, pois ele não corta e no Judiciário muito menos. Mas nós estamos dizendo a mesma coisa. Grande parte ali tem rabo preso. Sim, nós estamos então eles não... Ai, meu Deus, isso aqui não... Sim, porque se a gente for falar de professor, disso e daquilo, coitados, já estão na puta aí. E são os que recebem atrasado, como todo o restante dos funcionários públicos. Agora, quando a gente fala daquelas pessoas que deveriam ter um bom senso nesse momento, abrir mão de uma parcela do salário, pouco, que já vai ser muito, diante de tanta gente que não vai ter nada. Pergunta para aquela desembargadora lá de Pernambuco, que recebeu um contra-cheque de 1.200.000. Tem gente que vai ter R$200, que foi a proposta do governo. Eu continuo tentando entender como é que a máxima de situações especiais pedem medidas especiais ainda não está em prática. Querer seguir protocolo no meio disso agora... Sabe, a PEC tem que andar, que tem que subir, mas tem que ir para análise no Senado. Mas isso aonde é isso? Na política, né? Pois é, mas é que é nessa hora que precisa agora de uma autoridade que chame e diga, precisa de quantas assinaturas? A do chefe da casa não sei o quê, a do chefe da casa não sei o quê. Tá, chama a rapaziada. Não é. Chama a rapaziada, liga a câmera que nós vamos fazer ao vivo. Olha, e a notícia aqui... Ele vai ser ditador, se conta a democracia. Estão vendo ao vivo aqui quem está se negando a assinar a medida especial. E a notícia do seu Manuel Azevedo, que diz assim, ó... Reclamam das autoridades, mas depois do decreto Marquesan, que fechou o comércio e escolas, as praias de Tramandaí, Imbé, Capão da Canoa estavam lotadas hoje. Infelizmente, as pessoas são assim. Verdade. Cobram as autoridades, mas não dão o exemplo. Recebi fotos de Capão da Canoa me fazendo queixa que Capão estava lotado, dona Monique Moravski, muito obrigado. E de Itapema, Santa Catarina, né? Dona Mara Reidrich também mandou fotos. As praias lotadas, dona, eu tô de férias. Os shoppings lotados, mesmo com as lojas fechadas, as praças de alimentação, eu recebi um monte de mensagem também. Mas eu quero também avisar que as lojas que abriram num shopping aqui de Porto Alegre, que foram 2 ou 3, 4 lojas que abriram, foram autuadas. Mas não quanto a isso. As pessoas parece que não... mas aí é que tá. Eu acho que tudo gira sobre o mesmo assunto. Não percebem como é importante a sua própria ação. Mas o brasileiro Exato, assim, mas é que isso é só lamentável. Vai sentir quando o cadáver estiver no quarto sem ninguém para buscar. Fecha divisas. O governo de Santa Catarina determinou o fechamento das divisas e determinou que carros de som, solicitou às prefeituras que mandassem carros de som para a praia. Está cheio de vídeos. Os carros de som estão circulando na praia e pedindo às pessoas, retornem às suas casas. No Rio de Janeiro também estão fazendo isso. E quero dizer que o governo do estado do Rio Grande do Sul também montou equipes que vão ter turnos diretos de 6 horas durante 24 horas para conferir o trabalho, conferir as coisas todas. O nosso secretário municipal, o Rafão, colocou as unidades na rua para alertar as pessoas. Olha, vão para casa, fecha o teu comércio. Não, mas também para ver onde é que estão as pessoas que têm que estar, onde não estão. As pessoas... Ele afastou as pessoas dos seus ambientes de trabalho, como fez no Palácio Piratini. Ele, inclusive, está em Canela, ou vai para Canela, pelo menos a ideia era que fosse para Canela. Então, na dúvida pelo ambiente, alguma coisa assim, principalmente no Palácio Piratini, que as pessoas não podem ser mais fechadas. Tem um subsolo, onde tem, inclusive, tem um subsolo, um porão, onde tem departamentos, né, funcionários. Ele liberou, estão nas suas casas, mas em trabalho.
turnos de 6, 8 horas para cada um, revezamento. A gente volta àquela questão da advertência. Enquanto for só uma advertência, as pessoas vão continuar indo para a praia, continuar indo para o shopping, continuar indo para a pracinha, continuar levando as crianças que estão fora da escola exatamente para ficar em casa, para se resguardar, mas não continuam tendo contato com outras crianças. Então, quanto for advertência, infelizmente as pessoas não vão cumprir. Quando for obrigação, aí sim. Mas agora não vão cobrar? Não vai pagar multa? Exatamente isso. Quando doer no bolso, ou quando tiver alguma medida mais drástica, aí sim que vão começar a cumprir. Essa questão de medida financeira era para chamar 10 das principais cabeças e dizer, a partir de hoje não tem fundo eleitoral. Os 30 bilhões aqueles são direcionados agora à área da saúde. Assinei, próximo, assina aí. Amiguinho, no outro dia é capa do Globo, é capa da Folha, o ditador. O Brasil tem um ditador. Deixa ele concluir, para aí o ditador. Deixa ele falar. Liga a câmera, avisa, estamos ao vivo com as 10 principais cabeças responsáveis por assinar o dinheiro do fundo eleitoral para a saúde. Eu já assinei. Tu aqui agora. Filma aqui nele. Para aqui, 2020. Mas eu ia dizer, tu tá ciente que tem pessoas já fazendo campanha para ti para as próximas eleições, Eu já sabendo, já voto. Depois a mala preta cai na minha frente, eu vou junto também. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Ele está sendo sincero. É lógico. Ele está sendo sincero porque vai acontecer o que acontece. O cara que é o Joãozinho do Passo Certo, gente, Porque eu digo aqui sempre, todos nós temos um preço. O meu se resumiu a mala preta ou é me faltar um freio. Então é isso aí. Todos nós temos um preço. Não adianta dizer, mas de que me faltem o freio daqui pra frente. Gente, mas se pensar assim, a gente não larga fora. Não dá pra largar porque nós estamos sofrendo. Mas então, Magda, se todo mundo tiver um preço, se todo mundo... Não, mas ele tá admitindo. Ele tá admitindo, mas esse é um grande problema que a gente precisa resolver, um problema cultural. Que bom que é uma brincadeira. É bom tu dizer, deixa bem claro. O Renato... Claro, porque senão as pessoas vão entender. O Renato Barbeiro do Futuro... O Renato Barbeiro Futuro disse assim, estou em Atlântida de quarentena. Não vi ninguém no calçadão. Então, há controvérsias. Mas as fotos que eu recebi, os vídeos... Não estou dizendo que não. Da secretaria lá de Santa Catarina. Também recebi os vídeos pedindo para as pessoas voltarem para casa. Gente, sejam compreensivos, é um momento difícil. Olha aqui, o Felipe Silva também está dizendo aqui no Facebook, sou morador de Capão, isso é uma mentira. Aqui está tudo parado e pouquíssima gente. As pessoas podem pegar qualquer vídeo. As pessoas estão dentro de casa, Foi que nem o negócio do... Tem que cuidar o vídeo. Peraí, eu recebi, não a imagem, eu recebi de uma pessoa moradora. Sim. Vou repetir o nome dela, então. Mas ninguém está dizendo. Monique Moravski, ela é moradora de Capão da Canoa. Ela me mandou as imagens e pediu para eu falar no programa. Eu disse, olha, vou depender da agenda, eu vou falar do... Não, tem que falar, nós estamos falando sobre isso. E aí veio a matéria, é essa, eu estou dando nome e sobrenome. A minha primeira manchete hoje para o programa era exatamente essa, é que as pessoas estão procurando o litoral não necessariamente em busca de praia, mas em busca de isolamento, porque não teve até hoje nenhuma constatação, nenhum efeito positivo para o coronavírus no litoral. Então as pessoas estão indo para o litoral, mas se isolando dentro das casas. O movimento, que certamente essa telespectadora mandou para ti, Rússio, é o seguinte, ele é verificado nas padarias, nos açougues, nos supermercados, não necessariamente na praia e nas ruas. Porque esse movimento vem sendo constatado, inclusive, pela concessionária da Freeway, que está notando um movimento atípico durante a semana. Mas isso eu não considero errado. Não, eu também não considero errado. Então vamos... Nós temos amigos... Isso parou tudo, o cara vai pensar, nós temos amigos que pegaram mulher e filhos e saíram do Se eu não tivesse atualidade, estaria na gloriosa praia do barco. Mas normal. Agora as pessoas na beira da praia, junto com outras, aí... Em quarentena. Aí é outro departamento, que é o que estão falando aqui. Se faz um solzinho também é legal, né? Aqui, ó, 28,80 é o preço do produto. Ninguém está achando a menos de R$80. Quem consegue achar? As farmácias estão dizendo que não tem para entregar e o produto, sim, faz parte do pacote da farmácia do governo. Ele é distribuído gratuitamente pelo governo brasileiro. Repito, o preço do produto é R$28,80, uma caixa com 30 comprimidos. Só que eu duvido que compre por esse preço nos próximos 6 meses.
Olha o Márcio aqui, alguém lança uma boia pro Chicão sair da piscina e voltar pro programa. Foi bom falar no Chicão. Tá todo mundo perguntando. Foi muito bom falar no Chicão. Eu conversei com ele hoje pela manhã. Ele tá bem, tá ótimo, tá dentro da casa dele, que é uma maravilha, né? Então, quer dizer, ele está desfrutando de tudo. Mas está se cuidando, não sai de casa. Eu tinha comentado aqui, mas nem sempre as pessoas escutam toda hora que a gente está falando. O Chicão está recolhido por ser do grupo de risco mais alto. Por quê? Porque além da idade, o Chicão tem uma doença crônica, uma doença genética, que ele mesmo já falou aqui. Então, ele é um alvo mais frágil, principalmente. Então, ele está em casa, mandou beijo para todo mundo. Não vou dizer que ele está nos assistindo, porque ele não está nem aí, deve estar vendo algum filme, alguma coisa. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento para dizer que nós anunciamos ontem, né? Eu quero só reforçar o que a gente disse ontem, reforçando o nosso comunicado de ontem aos colegas dirigentes de emissoras de rádios do Estado. A Rede Pampa disponibiliza as programações de suas rádios para todas as emissoras que desejarem durante esse período de pandemia do coronavírus. Sensibilizada com o momento que o Rio Grande do Sul e o Brasil, o mundo, estão vivendo no combate ao Covid-19. Além de todas providências já tomadas para proteger seus colaboradores, a Rede Pampa lança essa nova medida. A partir de hoje, então, está autorizada toda e qualquer emissora de rádio que desejar, de qualquer localidade, transmitir a programação da Rádio Pampa com atualizações em tempo real sobre o avanço do novo coronavírus e as medidas para combatê-lo. A autorização tem período indeterminado e vale por período parcial ou integral, sem necessidade de qualquer autorização adicional. A Rede Pampa autoriza também, no mesmo formato mencionado agora, a transmissão da programação da Rádio Pampa e de outras rádios da emissora. Assim, a Rede Pampa acredita que a união dos radiodifusores para auxiliarmos uns aos outros no enfrentamento ao coronavírus será uma ferramenta fundamental para combatermos a pandemia. Para eventuais dúvidas, disponibilizamos o nosso e-mail, que é comunicacal, né, @pampa.com.br, comunicacal@pampa.com.br, Carla. A Elisete está dizendo que em Imbé não tem aglomeração na praia, mas tem a Loiva dizendo que em Balneário, em Santa Catarina, aqui estão procurando efeito de veraneio mesmo. Balneário Gaivota, Santa Catarina. Também tem a manifestação do Elias, que diz no supermercado onde estive agora, pouco tempo atrás, o menininho gritava, obrigado coronavírus pelas férias, e a mãe dele dava risada. O Matheus, o que preocupa é o fato da China ter escondido por tanto tempo o vírus. Isso faz com que médicos e cientistas estejam às cegas. Ninguém sabe quando será o pico da pandemia no Brasil e quando ela vai decair. Já o Blausio diz que está tomando este remédio há uns 3 anos, recomendado pela médica dele. Então, é uma das pessoas que necessita a continuidade do medicamento. Boa noite, diz o Tiago Muri. O Tiago Muri diz o seguinte, total mentira, Magda. Estou em Capão da Canoa desde o dia 20 de fevereiro. Movimento zero. Mercados, farmácias, tudo vazio. O Tiago Muri é jornalista. Ruas desertas, centro, ninguém. Então, fica aqui. Eu queria dar outra, eu dei uma a favor, queria dizer, eu recebi do seu Carlos também, que é nosso telespectador, dizendo que ele está, o apartamento dele é na beira da praia e não tem ninguém. Eu só quero discordar uma coisa, Carlos. Nós estamos discutindo sobre o atraso ou não atraso dos 3 ou 4 meses, mas a partir dali tudo foi transparente. E nós, ao recebermos isso, já recebemos, tanto é que estamos embeberando exatamente da experiência dos países que já passaram por isso. Portanto, este interregno poderia ter criado um problema em relação à própria China, em própria Wuhan, que eles fecharam, né, 10 milhões de pessoas, depois a China segregou 50 milhões de pessoas, 56 milhões de pessoas num total, e em relação a eles, mas todos nós tínhamos esse histórico, porque a partir dali, até desta data que eu dei aqui, era público para todos os países. A dona Maria Helena Jacques, lá de Capão da Canoa, disse não tem tanto movimento na praia, mas nos supermercados
E nas lojas... Mas aí os supermercados é a população, né, Vitorino, que está também fazendo... Por exemplo, hoje já não tinha movimento no supermercado. E vai haver um acordo com os supermercadistas, com o governo, que eles vão ser obrigados ou autorizados a vender até um número X de coisas por pessoa. Acho perfeito. Porque está desabastecendo. O que acontece? Eles estão colocando toda hora, mas às vezes tu chega no supermercado, não tem, tu sai sem as coisas. E Magda, isso é desumano com aqueles trabalhadores, por exemplo, que só recebem num determinado momento do mês. Tem que comprar. Isso é que tem que comprar. sensibilizar as pessoas que têm recursos. Mas as pessoas não se sensibilizam. Aguenta firme, Claro que pega não. e segura a tua ansiedade. Deixa, porque às vezes aquela pessoa, aquele senhor, aquela senhora, aquele aposentado só vai receber amanhã. Ele só vai poder comprar mantimentos para aquele período, naquele momento. Chega lá, ou não tem, ou está muito mais caro. Que foi o que a gente falou da história do álcool gel, né? Bem da verdade, a pessoa só pensa em si, Tem não só em pensa si. A bem nos da outros. verdade, eu fui no supermercado essa semana, não comprei. Não, eu até... Não, eu vou te dizer, eu vou ser muito honesta. Casa de solteiro é um inferno, tu não pode comprar nada muito. Senão estraga Tu a já metade. não é muito de gastar, né? Não sou muito de gastar. E ainda mais essa. bom. Mas você sabe que 2 menininhos em 2026 foram procurar meu a mãe Deus. deles Hã? e perguntar pra mãe. 2000 e quanto? 2026 foram perguntar pra mas mãe, por que nós ficamos sabendo que quando a gente nasceu teve uma grande crise, né? Um problema de saúde mundial, mas isso não interferiu no nosso nome, né, mãe? E a mãe disse, não, de maneira alguma, Corona Wilson e álcool gelson. Não duvido de nada. Tem que rir, gente, tem que rir. O que tem aí? Atenção, vou desenhar pra você. Essa, Não, porque Ele daqui a me pouco disse ela... antes do programa. Daqui a pouco ela... Ele disse assim, tu acha que eu devo contar pra Roberta a piada antes de entrar no ar, que é pra na hora ela rir? Não, mas às vezes eu chego a ligar pra ele um dia depois, brincando agora que eu tô rindo da tua piada. Depois, O Ismael diz que tem gente com estoque de papel higiênico para 3 anos. E é mais ou menos assim. Errado, né? A Rô diz que no prédio dela, e isso é muito bacana, porque também a gente fica falando das pessoas que vão lá, compram álcool gel, fazem o estoque, não deixa para os outros. Mas tem muita gente se oferecendo para ajudar os vizinhos que são idosos, acima de 60 anos, para ir no supermercado, na farmácia e tudo mais. Então tem uma rede também de solidariedade que está existindo durante esse período. Espero que aumente. Você sabe que o papel higiênico vai vender muito mais que o álcool gel, né? Tá, eu quero Porque dizer cada vez que um espirra, desce borra. eu quero dizer uma coisa pra vocês. engraçadinho. Ele tá assim agora. possuído hoje. Eu quero dizer uma coisa pra vocês que é tão importante quanto. Eu tô falando de álcool gel, agora a Carla também falou de alguém. Gente, não precisa álcool gel. Eu não... Lave as mãos com água e sabão. O álcool gel é para quando você vai abrir uma porta, é quando você vai passar no seu carro, quando você vai... Sabe? Porque o álcool gel é algo para você carregar com você. Agora, se você estiver num lugar que tem uma pia, que tem um sabonete, porque é higiene. Às vezes, é mais efetivo. É muito mais efetivo, muito mais eficaz. Claro, eficaz. E mais barato. E não tem essa correria para quê? Sabe? Assim, tá, compra um sachêzinho ou faz para a criança levar para a escola. Né? Que na hora que ela vai no recreio, ela vai lá, tem recreio ainda, eu sou do tempo do recreio. Agora. Não, agora não, mas quando tem. Não, eu sou do tempo do recreio. O recreio foi bravo. Intervalo, mas eu sou do tempo do recreio e aí. Né? Assim, ó, e aí tu lava a mão. E quando tu tá na sala, e tu vai pegar uma coisa, vai pegar outra, vai emprestar, mas água, sabão são eficazes. Melhor do que álcool gel, que vocês nem sabem se você está comprando álcool gel, porque agora vende nas esquinas. Mandar um beijinho aqui para Terezinha, que também fez aniversário durante essa semana. Ela que é mãe do Roger. E ele já tinha se conectado comigo, dizendo, manda um beijo para Terezinha. Então, lá vai o parabéns da bancada. E para Elaine Marconi também, não um parabéns, mas um beijo especial. A Magda falou um negócio aí que me preocupou. Será que o Chicão não tá preso na piscina mesmo? Quem? Será que o Chicão não tá preso na piscina? Não, porque eu falei com ele. Não, eu falei com ele, Senão ele teria pedido socorro. Teria pedido socorro. Não, o Chicão tá em casa. Hoje até conversamos, aí ele me disse que o mercadinho, aquele das cucas, sabe? Um mercadinho muito maior do que isso, vende todas as coisas de casa e ainda faz quentinhas, assim, porque o Chicão não sabe cozinhar, ele não sabe esquentar
Ele não sabe fazer uma batida de banana, né, gente? Então, vocês acham que ele vai fazer cozinhar? Não dá, né? Então, eles estão levando para ele em casa e ele queria receber amigos. Não recebe ninguém. Fica aí na tua quarentena, que não pode receber amigos, porque tu é muito vulnerável. Agora, esse negócio de aniversário, hoje eu estava vendo no Instagram, muita gente está fazendo aniversário nesse período, e as comemorações, principalmente em aniversários de criança, há todo um cuidado para se construir uma narrativa que explique para essas crianças por que a sua festinha está só com os pais e ela. Né? Então, eu estou vendo ali um comportamento, um movimento, não sei nem que nome se dá, assim, mas um movimento de uma nova forma, né, de não se deixar passar, né, não se entrar nessa coisa louca de mas explicando e as crianças entendendo por que o amiguinho não pode estar ali. Né, nós estamos vivenciando uma situação assim, por exemplo, domingo agora, o Lohan, que é o filho do nosso colega Max, que está de férias, neto do Toninho, que está aí conosco, faz o 1º ano. E eles nos convidaram, olha, conforme forem as coisas... não vai dar, né? Eles vão comemorar entre família, mas graças a Deus vão comemorar entre família, todos com saúde. Eu tinha 2 sobrinhas que são irmãs e casariam, uma num fim de semana e no outro agora no fim de abril, e cancelaram o casamento. Eu queria... A minha mãe faz já sabemos quem é que inventou o vírus. Olha, eu avisaria tuas sobrinhas que era pior que elas casem, nem que seja ali no cantinho, mas que não deixem pro segundo semestre. Eu não queria perder a oportunidade de lembrar que a Caixa Econômica Federal hoje lançou um pacote muito interessante de redução de juros e também já garantindo a prorrogação dos vencimentos imobiliários por 2 parcelas, mas a Caixa ela o fez em seu nome, mas que nós, como consumidores, façamos contato com as nossas instituições bancárias que financiam os nossos financiamentos exatamente para o mesmo tratamento, que o decreto geral está mandando fazer isso. Então não deixe avançar, não espera, o banco depois vai passar esse clima e daí tu vai ser pressionado pelas instituições bancárias. Então, te antecipo, olha aqui, ó. Então, como é que faz? Quero jogar já lá para frente para ficar tranquilo. Eu te interrompi, Marconi, o que tu ias dizer? O Ruxo te interrompeu. Aí eu me desculpe, então, se eu fiz. Não, de forma alguma, era mais dentro dessa nova metodologia, porque se você olha as fotos, né, você vê, causam até aquela criança sozinha. Dá pena, ali, né? Mas aí você vai ver, cada legenda tem um texto que explica, a criança está entendendo, né? É uma coisa meio A Vida é Bela. Não, né? é um aprendizado. Acho que tudo é aprendizado. Eu acho bom. Eu acho bom. Olha aqui, ó. Deixar com informação. Falando em casamentos e cartórios, o Tiago Muri diz o seguinte: os cartórios e tabelionatos estão fechados por 12 dias, não dá para casar. Só para fechar a informação, praticamente todos os jornais da noite dos Estados Unidos, as grandes redes, abriram com a mesma matéria. O nome do cientista é Gregory Rigano. Ele é o diretor de microbiologia da Universidade de Stanford. Ele está praticamente em rede em todas as redes americanas, anunciando o resultado da pesquisa e confirmou que a pesquisa já foi aceita pela comunidade científica. Ele disse, meu trabalho está pronto. Olha aqui, ó, a Rua dos Andradas, a Rua da Praia, há uns minutos atrás, aí uns 15 minutos atrás, está quase que deserta aqui em Porto Alegre. Sim, eu tô adorando o trânsito. No final do dia, exatamente. A Rejane faz uma denúncia aqui, dizendo que a irmã dela, que mora em Cachoeira do Sul, já toma esse remédio para lúpus já há 20 anos. E ontem o sobrinho dela foi comprar em umas farmácias. As farmácias estão escondendo o medicamento para depois cobrar mais caro. Ele comprou uma caixa por R$ 79. Temos que denunciar. 79? Chama o Procon. Não, mas é que assim, não é só o Procon, é todas as... A polícia. Não, também. A polícia, tudo. Mas tem que ver quem é essa gente que não precisa e que está comprando. Isso vai para o mercado negro. E as farmácias estão escondendo o medicamento para depois fazer e lucrar. As farmácias, porque... Se está acontecendo isso, tem que denunciar. Tem que ir até lá. Hoje tem celular, leva o celular e grava. É isso aí, né, Carla? Tem que seguir as tuas dicas aí. Realmente a gente tem que ter um controle muito grande de tudo isso. Mas vamos dar prosseguimento ao nosso programa? Vamos. Ali. Posso fazer um agradecimento enorme. Aliás, não só eu, mas tem muita gente agradecendo o Gustavo e todo o pessoal lá da loja Zemarte que está trazendo a nossa comidinha, o nosso rancho em casa, na portinha, sem ter que passar por todo o perrengão que a gente estava conversando do super. Enfim, né? E tá tudo ali prontinho para nós. Então, beijo, continuem cuidando da gente assim.
Muito bem. Vitorino, e quem está cuidando do teu visual? Eu estou cuidando do meu visual, mas já sei que a nossa Malga Bariviera, da Malga Hair, logo vai tocar para mim, que já está comprido o cabelo. Então, que ela já dá um duro. Tá feio, vamos lá. E eu tenho que agradecer a Malga, o shampoo e o creme que ela me mandou, o lançamento e tal. Maravilhoso. Vai voltar bonito ela mesmo. trabalha com produtos profissionais, né? É verdade. A gente vê, assim, aqueles produtos, né? Supermercado e tem os profissionais. Tem os profissionais. Malga, logo tô aí. Obrigado pela gentileza. Eu já reclamei dele botar um passador para segurar a franja. Eu tenho aqui 2 para te emprestar. Franja? Presta atenção, vamos à manchete do Marconi. Que não segura. Pois é, dona Magda, no meio de tudo isso, a orientação que a gente tem, inclusive reforçado aqui, né, o da quarentena, desse recesso forçado, compulsório, né, de que as pessoas se resguardem em suas casas. E muita gente tem questionado como eu posso, né, ao saber que nós temos alguém com suspeita ou com a confirmação de um caso de coronavírus, como é que a casa da gente pode então passar a ser adaptada para lidar com isso e poupar aqueles que ainda não estejam, né, confirmadamente contaminados, infectados ou demonstrando algum sintoma. E aí alguns profissionais da área da saúde, né, que se aliaram aí com arquitetos e engenheiros para tentar oferecer essa solução para as pessoas. Há uma preocupação em específico, ontem o Vitorino até citou aqui, de quando essa situação acabar chegando às áreas mais pobres, às comunidades, às favelas ou às vilas, como a gente nomeia aqui no Sul, em função de muitas das vezes serem residências de cômodo único, né, de uma única peça em que ali tem uma família grande que inevitavelmente causa uma aglomeração, usando tecnicamente, né, a palavra. Então, o Ministério da Saúde recomendou que esse isolamento domiciliar siga alguns cuidados especiais. E aí quem se manifestou publicamente foi a médica infectologista Roberta Schiavon. Ela é integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia e a primeira orientação, primordial, é destinar o quarto e o banheiro exclusivo para a pessoa infectada. E aí você vai se perguntar, pô, mas como assim um banheiro? Pois ela partiu a um escalonamento, né? De quem tem condições de, por exemplo, ter 2 banheiros, ou um banheiro e um lavabo, até chegar a quem tem um banheiro, até chegar a quem tem apenas um quarto, uma sala e um banheiro, né? E assim a coisa vai indo para que ninguém deixe de ser atendido. Nos casos de domicílios que não tenham mais de um quarto e mais de um banheiro, que é a imensa maioria, a recomendação é deixar o quarto para a pessoa que tenha a suspeita ou a confirmação. O quarto de dormir. E aí o resto, a família se adapta na peça que sobra, no sofá, na cozinha, dá seu jeito. Se porventura essa pessoa compartilha o quarto, o ideal é que quem não apresente sintomas deixe a peça, né? Abandone a peça e o quarto fique exclusivamente para a pessoa infectada. A segunda orientação é de que esse cômodo deve ficar o tempo todo com a porta fechada. É isolamento para a pessoa que está lá dentro. A janela desse quarto, desse cômodo, aí sim deve ser aberta, né, de tempos em tempos, para que circule o ar, para que, né, essa troca desse ar dentro do ambiente possa ser feita e também para a entrada da luz solar. A vitamina D se faz importante também na construção da sua imunidade, né, para você não apresentar mais essa deficiência, mais essa fraqueza, mais essa porta aberta. A roupa de cama, pijamas, lençóis, fronhas, isso deve ser manuseado pela própria pessoa. Ela retira, ela leva para a máquina de lavar ou para o tanque, ela faz esses cuidados. Se houver, porventura, qualquer tipo de secreção na roupa de cama, ela deve embalar em um saco plástico antes de levar à máquina de lavar ou ao tanque. Também é importante que esse quarto passe a ter agora uma lixeira ao lado da cama. Uma lixeira para ali lenços, né? O que você imagina que acontece durante uma situação como essa. Quando esse recipiente estiver cheio, ele deve ser lacrado, né? Fechado esse saco plástico, sacos de lixo, né? Da maneira mais segura possível, nó em cima de nó e lacre em cima de lacre, para que só depois ele seja despejado, então, nas lixeiras de lixo orgânico, obviamente, né?
Os moradores de casas menores e com o maior número de pessoas precisam ter ainda mais cuidados, que são compartilhamentos de objetos, né? Controle de TV, chave da casa, talheres e pratos e tudo mais. Então, assim, essa recomendação, ela está disponível na internet, você bota ali no Google rapidinho, recomendação Ministério da Saúde, como auxiliar, né, no preparo da sua residência, porque é longo, tem para cada peça, né, mas é importante tomar esses cuidados. Por exemplo, quem divide o banheiro, né, um único banheiro, inevitavelmente vai ter que... Né, e tem uma sugestão que é mais drástica, né, que é, no caso, não ter como fazer esse isolamento, a casa fica só com aquele que está infectado. E a orientação é que você procure familiares, procure outros parentes. Algumas recomendações para limpar a casa também, por exemplo, que eu achei importante. A pessoa que for limpar essa casa com a presença de alguém infectado precisa estar com máscara, luva, óculos e avental. Todas as superfícies de contato constante devem ser limpas. Pia, maçaneta, mesas, interruptores, assentos de sofá, cadeira, vaso sanitário. A recomendação do álcool gel e do sabão. Sim. Manter as lixeiras todas da casa, cozinha, banheiro, área de serviço, seja lá o que for, com as tampas fechadas e usar o saco hermeticamente fechado. E as roupas e acessórios de cama e banho do infectado sempre precisam ser lavadas imediatamente após o uso. Fica bastante tempo na roupa. Normalmente porque a toalha de banho tu usa, pendura lá, deixa pra... Não, o terminou de usar, a própria roupa lava. Também, a própria roupa. A pessoa espirra, a pessoa tosse, e aí gotículas caem. E a recomendação não da máquina de secar, nos casos de quem tem, mas deixar secar em local arejado. Tá, então aqui, ó. Boa noite, bancada. Geraldo Lima, avisa o Ruschel que não deve ficar colocando a mão e os dedos na boca. Perigo de contágio. É verdade, tu tá sempre assim, ó. Toda a razão. O Geraldo tá dizendo isso. Como é que é o nome dele? Geraldo Lima. Seu Geraldo, muito obrigado. Ó, o senhor Edmundo Pastore. A grande maioria sequer comentou sobre algo a se ter cuidado. Eu vou lhe dizer que eu sei por que eu não comentei esse assunto. Porque eu não tenho. Mas, na verdade, é assim, ó. O dinheiro, sim, ele mesmo, está comprovado ser um dos maiores portadores de bactérias. Ele pode portar o vírus? Álcool gel. É eficaz contra bactérias. E para o vírus é eficaz? Só perguntas. Abraços a todos, sempre ligado e de Mundo de Bento Gonçalves. Ele diz o seguinte: sou do grupo de risco, portanto, atucanado além do normal. KKK. Mas sabe que esse negócio do dinheiro, na verdade... Eu não tenho dinheiro, senhor. Como é que eu vou ficar doente? Porque... Teleentrega. Tá todo mundo usando teleentrega agora. Aí chega a pessoa com a máquina, entrega aquilo tudo que veio da rua. Esses dias alguém me perguntou como é que tu faz pra higienizar tudo que tá vindo. Porque meu marido tá bem neurótico, ele só quer coisa em casa. Mas também, tá de quarentena, no mínimo o cara vai ficar com neurótico. E realmente, assim, a gente recebe as coisas, aí tu pega teu cartão de crédito, põe ali na máquina, pega a máquina, que deve ter passado por todo o meu prédio. Sem dúvida. E eu, até agora, não tinha me dado conta de passar o álcool gel. Eu peguei tudo então, assim numa tela entrega entrega ontem. Tu tendo crédito do cartão de crédito também tá sujeito a isso. Gustavo Vitorino, temos informações importantes aí com relação aos medicamentos e às farmácias. O que está acontecendo é que o governo do estado do Rio Grande do Sul distribui, sim, esse medicamento através do convênio com o governo federal. Lá na página da Secretaria Estadual de Saúde, você obtém mais informações, como se inscrever, tem que apresentar prescrição médica, a indicação, enfim, e o governo do estado do Rio Grande do Sul distribui esse medicamento. Porém, existe um aspecto importante a considerar, que não se falou até agora, e 2 médicos já me passaram informações. Esse medicamento cobra um preço do organismo. Viu? Então não vamos parar com isso. Nada é só bom. Não, é uma droga. É uma droga. Então, assim, você vai cometer uma irresponsabilidade se você sair tomando esse medicamento achando que ele vai prevenir. Ele não é vacina. Deixar bem claro, ele não é vacina, esse medicamento. E além de não ser vacina, ele cobra um preço do organismo. Os médicos, invariavelmente, recomendam alimentação específica e outros medicamentos para suprimir a ação desse sulfato no organismo. Então, muito cuidado, não seja responsável, porque o dano pode ser muito maior que o coronavírus. O coronavírus pode, em você,
Se não fazer nada. Um resfriadinho de 2, 3 dias ou não fazer nada. E esse medicamento usado indevidamente pode deixar uma conta que o senhor vai pagar por resto da vida. Sabe que eu fui ler a respeito de uma dúvida ontem do telespectador que perguntou se a pessoa que foi infectada uma vez pode voltar a ser infectada. Provavelmente o que eles pensam sobre isso é que a pessoa pode ficar até 30 dias ou mais com o vírus no corpo. Então o vírus ele dá positivo, aí a pessoa melhora o quadro, negativa, e depois ele pode voltar a se manifestar de uma forma mais leve. Então não é que ela se infecte de novo, é que o vírus volta a agir dentro do corpo, porque ainda mas aí o organismo já reconhece os anticorpos e aos poucos vai. Carlinha, ele volta de uma forma mais leve. Que um japonês de 70 anos pegou coronavírus, fez o tratamento, ficou hospitalizado, saiu do hospital zerado, curado, voltou para casa, andou de ônibus, circulou pela cidade, voltou a ter febre. Foi ao hospital, checaram, voltou a ter coronavírus. Então, eles realmente, essa tua posição é bem importante. O que se sabe até o momento é isso. É que o vírus, ele permanece durante muito tempo, por mais que a pessoa dê negativa e tudo mais, ainda tem resquícios, mas o corpo já, na segunda manifestação, nós que tem que cuidar para não baixar a imunidade, né? Deixa eu dizer uma coisa, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, vai decretar quarentena total a partir da meia-noite desta sexta-feira, dia 20, ou seja, a partir de agora, para combater a transmissão do novo coronavírus. A restrição praticamente completa na circulação de pessoas valerá até o próximo dia 31 de março. A tua manchete, por favor. Então, bom, antes de falar da minha manchete, vocês viram que o Cascão tomou banho, lavou as mãos? O Cascão, o personagem do Maurício Souza. Achei um amor, o personagem do Maurício Souza, ele publicou, foi muito legal. Bacana. Bom, os efeitos ambientais do coronavírus. Começaram a circular nessa semana algumas imagens divulgadas pela NASA, mostrando o comparativo do nível de poluição na China há 2 semanas e agora, claro, após toda essa movimentação para dentro das casas e o fechamento das indústrias, da circulação de carros. E se constatou que a redução da emissão de dióxido de carbono foi de 25%. São impressionantes as imagens, realmente, porque a gente olha a mancha vermelha que tinha em cima do mapa, ela simplesmente desaparece nessa determinada região. Então, assim, a partir daí começou a surgir uma série de reflexões sobre o meio ambiente após essa situação que é atípica e está tomando conta do mundo. Em paralelo, a Itália também teve redução no nível de poluição e o mais interessante foi a cidade de Veneza, que começou a apresentar águas muito mais cristalinas nos seus canais, em função exatamente da parada dos transportes pelos canais nas gôndolas. Então, os cidadãos estão... Se é que dá para achar alguma coisa boa, a gente tem que buscar sempre nem que seja assim uma sutileza positiva. Os cidadãos estão encantados que eles podem ver águas cristalinas e peixes passando nos canais. Agora, o interessante é que após essas informações, já estão circulando na internet artigos, especificamente eu trouxe aqui o do Global Food Environment and Economist, tá? Dynamics, é um site americano e o autor dele, que se chama Marshall Burke, fez uma análise, ele tem um método que é extremamente técnico e muito complexo, mas ele traz informações de que só essa redução no nível de poluição na China nessas 2 semanas, segundo ele, já teria salvo 20 vezes mais do que o número de pessoas que morreu em decorrência do coronavírus. É polêmico, mas ele tem uma metodologia que ele traz e faz questionar o nosso estilo de vida e o nosso modus operandi industrial, enfim. Então, mais uma questão para reflexão de como nós vamos sair dessa onda do coronavírus. Magda, o que vocês acharam? Quero colocar a pergunta aqui à bancada, de jornalistas, 2 jornalistas hoje em rede nacional, falaram que foi importante o Brasil fechar as fronteiras com o Chile.
O Russo, era isso que tu ia falar? Não? Era falar uma coisa diferente? Não sei. Não, sobre os chiles, não era isso. Brasil e Chile. Duas jornalistas, uma delas bem conhecida, até apresentadora de programa em rede nacional e tal. As pessoas estão notícia que estão dando na verdade, nem era isso, mas aproveitando então, a notícia é que o Brasil fechou a fronteira com todos os países com qual tem a fronteira. Da América. Não era a não ser que tenham virado o mapa. Não era a minha notícia, mas então, aproveitando a dica do Vitorino, fica a dica. Dona Maga, o que eu trouxe, eu esperei o horário, porque nós fomos questionados aqui se um cadáver passaria o vírus. Essa foi a questão, lembra? E eu fui examinar a matéria e já há um protocolo para sepultamento em São Paulo, que foi onde nós tivemos a primeira morte, foi encaminhado às funerárias e há sim o risco. Então, primeiro, os velórios estão suspensos, no máximo em 1 hora, lógico que cada um vai fazer no seu estado quando houver, mas a princípio é isso, é sem velório, caixão fechado, aí ele deverá ser fechado por plásticos, ele deverá ser lacrado e ainda se passar um produto, esse que nós estamos passando, para que ele vá a sepultamento. Então, há um protocolo definido, portanto, há um risco, sim, o vírus não perece junto com o perecimento da pessoa. Viu só? O que é ainda mais preocupante em relação à Itália. Só que me falta a pessoa deixar de herança o vírus. A Itália mais 400 mortos. Não, a Itália já passou pela rua. a China. Já ultrapassou a China. Mortos espalhados pela rua. Espalhados, tendo carregados, tirados, levados para alguns lugares naqueles caminhões do exército. Sem ter onde cremar mais. Não tem mais onde cremar, não tem onde botar. E o pior de tudo foi o governo admitir de que pessoas com mais de 80 anos não terão prioridade. Não tem assistência. Vão ser abandonadas à sorte. Mas sabe que tem gente que está dizendo que isso é uma fake news. Eu acho também. Eles não diriam isso. Tudo mais, mas tem a palavra do ministro da Saúde lá. Pois é, mas vamos... Dizendo que as prioridades... Uma própria médica, médica me passou pode aqui... até não ter o 100% do fundo de verdade, mas na realidade é o que vai acontecer. Deve estar acontecendo, mas eles não diriam, né? Carla, o que a gente tem que traduzir para que as pessoas entendam, porque às vezes a gente fica falando em tese, mas quando a gente traz ao caso concreto, na verdade essa falta de aparelhos é a coisa mais dramática que pode existir. Verdade. Porque há um aparelho e eu e o Marconi precisamos usá-lo. Respirador. E a pessoa só consegue respirar através desse. Então tu vais ver uma pessoa agonizar. E isso não é na Itália. Isso é no mundo inteiro e vai haver aqui no Brasil. Nós não teremos para todos. Então a coisa no seco. Então a coisa é realmente ela é assustadora nesse sentido, né? Que nós não teremos respiradores para todos. Eu imagino o que passa na mente de um médico tomar essa decisão. A sua vida inteira encaminhada para salvar, para chegar num momento drástico como esse, a sua escolha, a sua decisão é a de morrer. Né? Então, escolher quem vai morrer. Exato, essa escolha de Sofia na mente de um médico agora, eu não consigo imaginar. Você sabe que médicos oriundos de grandes conflitos, particularmente da Segunda Guerra Mundial, alguns deles escreveram livros, eles nunca mais voltaram ao normal. Não volta, é impossível que o psicológico não seja. Você fica com um abalo. Alguns deles só conseguiram dormir com muito medicamento. Por sinal, dona Maria, na história que teve panelaço a favor, panelaço contra, amanhã terá um que todos aplaudirão. Está se pedindo que às 20 horas amanhã se aplaudam todos os operadores da medicina, sejam enfermeiros, sejam médicos, pelo trabalho que fazem, que é um trabalho realmente... Foi bom tu ter falado nesse assunto de novo, porque tem um telespectador que nos chamou de mentirosos, que disse horrores... Não dei muita bola pra ele. Por quê? Dá atenção pra ele, dona Não, mas assim, eu acho que ele tá com problemas de outra natureza. Não precisa de amor. Não, que ele disse, vocês estão dizendo, hoje era o Bolsonaro. Não era, senhora. Eles não respeitaram, fizeram do Fora Bolsonaro, com o Fica Bolsonaro, tudo junto nas E hoje já tinha sacanagem na internet, né? Você viu a escala do panelaço? 19h30, 20 horas. Era uma sacanagem. Esse aqui que é isso? As pessoas em casa não tem que fazer para os panelaços. Podiam fazer com a panelada um no outro, que ia ser muito legal. Um carinho aí para Eroni. A Eroni Castro, de La Torres, diz o seguinte: essa bancada nunca lê nada que eu mando há mais de ano. Bom, foi hoje, né? Muito bem, foi hoje, mas agora só tem amanhã Atualidades Pampa.
logo depois do Jornal da Pampa. Durmam bem, se conseguirem, né? Sábado tem os melhores momentos. Faça como os meus amigos Alexandra e Otávio, que estão em casa cuidando-se só com álcool. Ela com um cálice de vinho e ele com um copo de cerveja. Durmam bem, lavem bem as mãos antes de dormir, escove os dentes mais do que nunca e lave as mãos, ó. Pôncio Pilatos. Beijo. Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.